Muito bem, o programa Empreender Tecnologia já está de volta. Depois desse breve intervalo, a gente continua o programa de hoje conversando com o professor Carlos Roberto Garcia Cotas. O Cotas é engenheiro químico, especialista em gestão empresarial pela FGV, é mestre em administração e negócios pela PUC Rio Grande do Sul. É gestor de projetos em empresas multinacionais e nacionais de grande porte, especializado em avaliação, elaboração e execução de projetos. Também trabalha com captação internacional de recursos, planejamento estratégico de empresas e desenvolvimento de projetos conjuntos com empresas americanas, italianas e chinesas. Trabalha com desenvolvimento de fornecedores asiáticos para empresas brasileiras e é editor-chefe da editora Boreal. É professor nos cursos de Engenharia de Produção e Tecnologia em Logística aqui na Unifev. Muito bem, Cotas, vamos para a segunda parte do nosso bate-papo de hoje, falando sobre livro digital. Sim. Olha, sem dúvida nenhuma, já deve ter chamado a atenção, atraído o interesse do nosso telespectador, porque é um assunto de atualidade mesmo, né? Sim. Muita gente talvez até esteja dizendo, poxa, mas eu nunca vi esse negócio, preciso ver. Não, o Brasil é novo, né? O Brasil é bastante novo isso. Agora, como a gente pode adquirir um livro digital? Vamos lá. Um livro digital você precisa ter, em primeiro lugar, o caminho o leitor. Então, se você, por exemplo, vai ter uma conta na Amazon, você pode ter o próprio aparelho deles, que você compra direto no próprio aparelho. Okay. Ou se você tem um tablet, por exemplo, ou um telefone, você compra através das lojas digitais que existem dentro desses aparelhos, né? O livro da Apple você compra dentro do iBooks, você tem o aplicativo do Kindle aqui também, que você compra direto ali, né? Certo. Então você compra, ou pode comprar na internet e depois baixar aqui, né? Tem várias formas de fazer. Legal. O mais comum, assim, o que mais assim, chama o público é esses sistemas como o da Apple e da Amazon, em que o leitor simplesmente aperta o botão lá, compra o livro desce e pronto, está acabado. É bastante simples. É, né? bastante simples. Agora, e quando faz o download, automaticamente ele fica gravado na memória do tablet ou do iPad? Sim, fica. Inclusive, esse sistema que usa aqui nesse aparelhinho aqui, que nós falamos do EPUB, é bastante interessante discutir isso, né? Existe o chamado DRM, que é o Digital Right Management, que é gerenciamento de direitos digitais. É para evitar cópia e pirataria de livros, né? Exato. Então, a Amazon ela tem um sistema de DRM que ela controla, através do sistema dela, que você não faça pirataria, em tese, né? Mas é um sistema proprietário, você não tem como migrar, tirar o arquivo daqui, colocar ali como se fosse do Word, por exemplo, tira um computador, põe no outro. Não, ele fica naquele aparelho, está baixado ali, é ali que você vai ler, né? Da Apple a mesma coisa, ele baixa dentro, se você tiver um iPad e um iPhone, ele vai baixar nesses dois aparelhos e ele vai ficar ali, você vai ler, não vai mexer, também não vai tirar dali, colocar em um computador, não vai fazer nada. Já o sistema da Adobe já é diferente, ele foi idealizado para que ele fosse múltiplo. Sim. Então ela criou um programa de computador chamado Adobe Digital Editions, né? Que você pode comprar um livro na Cultura, pode comprar um livro na Saraiva, pode comprar um livro de outro lugar, desde que seja no formato EPUB da Adobe, baixa no seu computador e de lá você decide em qual aparelho você quer mandar esse livro. A vantagem é que você não fica preso a uma livraria, né? Claro. É a vantagem. Mas a desvantagem é que o leitor passa a ser um cara que tem que ter um pouquinho mais de vivência de informática, saber lidar com o equipamento, conectar, transferir, né? Então, por isso que a maioria das pessoas está indo para esse meio onde você pega lá, clica o livro, compra e pronto, acabou. Tá. Né? Agora, por exemplo, o fato de não passar por uma impressão barateia o preço do livro? Em tese, sim. Em tese, sim. Eu já vi casos. casos Como é que é a relação, mais ou menos, de valia? Hoje o mercado fala muito assim em redução de 25%, 30%, nessas coisas, mas depende muito do tipo de livro que nós estamos falando. Tá. Por exemplo, na minha editora, como eu sou um editor pequeno, o custo da impressão tem um impacto muito grande, né? Porque são tiragens menores e tal. Agora você imagina um Crepúsculo, por exemplo, né? São 400 mil cópias que saem cada fornada. Então, esse aí, o custo de impressão ele é pequeno. Ok. Então, o que você gasta mais? O que a editora vai gastar mais? Divulgação, vai gastar direitos autorais, vai gastar uma série de coisas. Aí o e-book não vai ficar tão mais barato do que o livro impresso. Porque a diferença naquela tiragem, naquela proporção é menor.
Ok, ok. Então, ele não faz ele não cria uma maravilha tão sensacional como muita gente acha. Não é mais uma coisa, né? Agora é mais barato. Não tem isso. Claro, né? claro. Na verdade... até pelo fato da obra ser um pouco mais famosa, acaba incidindo num preço mais alto. Não, olha, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Você faz ideia quanto custou os direitos autorais deles? Não imagino. $800 mil. É realmente uma cifra muito alta. É muita coisa. Né? Então, Claro. o impacto desse, somente dos direitos autorais no preço do livro, é muito maior do que, às vezes, a impressão. É verdade, Né? é verdade. Bom, e a leitura no futuro vai ser digital? O que a gente pode... O livro vai acabar? O livro físico vai acabar? Olha, eu acho assim, como o mundo é muito diversificado, eu acredito que não vai acabar o livro físico, mas assim... Há uma expectativa hoje de que o livro digital alcance um patamar de 40% do mercado, assim, e que o livro físico não morra. Por exemplo, uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que pais, então, quando compram um livro para eles, ele compra digital na boa, sem problema. Tá. Mas quando ele quer dar um livro para o filho, ele não dá um livro digital, ele vai lá na livraria, compra papel e entrega para o filho. Então, essa geração que, em tese, seria uma geração plenamente touch, né? Ela também está sendo apresentada ao impresso. E o impresso tem muitas vantagens, né? Tem muitas vantagens também. É uma leitura agradável, né? Existe o americano tem uma expressão para isso, que chama de finkinization, né? Quer dizer, a coisificação. Quer dizer, você tem um livro ali na sua mão. Quer dizer, o livro não está escondido num arquivo que você não enxerga. Claro. Ele é seu, está ali, está na estante, né? Então ele tem um certo valor. E que tem a ver com percepção, né? É uma portabilidade diferente. E outro fator também que é importante. Nós vamos falar, você vai perguntar de educação, que você comentou agora há pouco. Alguns estudos também que comparam o livro digital com o livro impresso, eles levam em consideração o seguinte: a leitura no digital, ela é um pouquinho mais, no impresso, ela é um pouquinho mais eficiente. Porque, entre outras coisas, o estímulo físico ajuda na memorização. Perfeito. Por exemplo, você abre um livro e uma figura, um gráfico está na página direita, aqui na parte de cima. Quando você está lembrando sobre aquela figura, você está vendo a imagem do livro, a página, a posição que o livro estava com você. Quer dizer, todas essas informações o cérebro usa para gravar, para ajudar você a memorizar. Então, a memorização é melhor no livro impresso. E é legal a sua atitude, apesar de você dirigir uma editora digital, né? Você percebe Não, na verdade ela é mais impressa do que digital. Ah, tá. Eu pensei que seriam mais os livros digitais. Não, muito mais impresso que digital. Legal, muito bom. Agora, falando sobre educação, né? Educação superior. Sim. Né? Quais as aplicações para educação? Vamos falar sobre educação de maneira geral, do livro digital. Como é que ele pode ser aplicado na educação? Olha, primeiro assim, você pode ter toda a bibliografia do curso dentro de um tablet, né? Então, o aluno vai frequentar um curso de administração de empresas, de engenharia, ele pode, em tese, ter todos os livros ali à disposição dele. A própria instituição pode montar uma coleção de livros e disponibilizar para o aluno. Exato. Né? Agora, muitas instituições já estão fazendo isso. Já estão fazendo isso. Às vezes até negociando direto com a editora. Sim. De maneira que aquele livro fica disponível na biblioteca dele para todos os alunos da instituição. Também tem isso. Mediante senha de acesso. Exato. Existe isso sim. Mas ela pode montar os seus próprios livros, inclusive, né, com os professores e tal. Sim. E muitos livros, por exemplo, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Vou ter que colocar o óculos. Não tem escapatória. Vamos pegar esse livro aqui, americano aqui, que eu não achei um exemplo. A Vida na Terra, né? Eu estava lendo, por exemplo, ele tem questionário aqui, eletrônico. Seria uma tarefinha? Você leu, aí o aluno vem aqui, infelizmente eu apertei aqui, mas ele escolhe a alternativa A. Você está conseguindo colocar aí, não? Aqui de cima está difícil. Ele escolhe a alternativa. E você joga, ele te dá certo ou errado. Um exemplo, né? É uma forma de... Por exemplo, isso aqui, ó, é um vídeo. Ok. Perfeito. De maneira que a pessoa pode, além de acessar o conhecimento textual, ele pode acessar também as informações através do vídeo. Você vem, volta, fecha. Você pode ampliar. Tem um gráficozinho bonito aqui. Eu gostei do... Olha aqui, ó. A simple carbohydrate or sugar
Muito bacana. Né? Então, assim, você complementa aquela informação que está em texto com um vídeo, com uma apresentação, com uma animação. Né, como inclusive, existem também alguns sites de editoras, né? A Enciclopédia Britânica, por exemplo, que tem livros infantis, onde a criança interage com o texto e participa, respondendo questões. Muda o texto muitas vezes, ela muda o direcionamento, né, da história, ela vai tomando algumas decisões e a história vai mudando. Né? Exato. Ela já é preparada para isso. Né? Muito bacana. Isso aqui tem uma aplicação enorme, né, para você melhorar a qualidade da informação que você chega. Agora, para a educação fundamental, a interatividade é sensacional. Claro. Né? O aluno poder mexer, pegar, aumentar. Né? Isso aumenta a capacidade cognitiva do jovem, né? Permite também que ele absorva conhecimento mais rápido com essa interatividade. Abre opções para ele, né? Bacana, entender. Muito bom, muito bom. E para a educação superior, Cotas? Na mesma linha, com um ponto a mais, eu diria. O ferramental que um tablet e um telefone celular hoje tem. Né? Porque você, além de ter o livro, você pode jogar dentro desse livro aqui uma calculadora inteira. Você tem planilhas eletrônicas que estão acompanhando junto. Então, quando você monta todo esse arcabouço, você tem para o aluno um ferramental imenso ali para ele, num negocinho pequenininho assim, né? Fantástico. Quer dizer, no futuro muito próximo... Pode interagir com o professor. Claro. Tem sistemas de livro digital, por exemplo, o sistema francês, que o aluno marca um texto e manda uma pergunta para o professor. Me explica direito esse parágrafo aqui. Bacana. Aí o professor está conectado dentro daquela rede, ele responde em um outro momento. Que acaba funcionando como uma rede social também. Exato. Muito interessante. Exato. Uma das... A Amazon, por exemplo, se você demarcar um livro, ela te disse, muitas pessoas demarcaram aquela parte também, se aquela parte foi interessante para outras pessoas. A Kobo você pode dividir, por exemplo, você comprou o livro 50 tons de cinza, Código da Vinci, você pode dividir com outros leitores a sua opinião sobre sistema de blog, mais ou menos, fórum, para tratar sobre aquele assunto. Sistema de mensagens que você troca. Muito bacana. Bastante interessante, bastante interessante. Quer dizer, então a gente imagina também que isso não somente muda, não somente coloca à disposição uma quantidade maior de informações, um ferramental mais amplo, mas vai mudar o comportamento do leitor. Vai. Talvez aquela passividade que a gente tem ao ler, que é comum no livro presencial, o livro físico, né? Acabe acontecendo uma mudança de comportamento, porque vai interagir com o conhecimento. Inclusive com os links que você pode colocar, links externos, né? Você está lendo um livro, aí você fala, para nós da academia, né? Na área, você está acostumado a escrever a sua dissertação, seus trabalhos, e põe lá, conforme fulano de tal, etc, etc, e põe o nome do livro dele, ou o site que está o texto. Hoje você coloca lá um link, o cara olhou, está de acordo com essa pesquisa, clica lá, vai para a pesquisa. Vai para a pesquisa. Pronto. Né? Quer dizer, ele vai ser um leitor muito mais ativo. Muito mais ativo. E muito menos passivo. Muito menos passivo. Muito bacana. Olha, e mais fracionado também. Sim. Ele vai ler de forma mais... Ele vai ler menos, vai sair e voltar. Ele não vai ter uma leitura mais contínua. Assim, claro. Mas isso também vai fazer dele uma pessoa com maiores competências. Sim. Muito provavelmente o grande desafio vai ser treinar as pessoas para viver dentro desse ambiente. Sim. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande também. É uma inovação, né? Olha, Cotas, foi muito boa a sua participação no programa de hoje. Abre aí uma perspectiva muito grande para o telespectador, mesmo aqueles que às vezes não têm um conhecimento amplo nessa área, mas despertou a curiosidade. De repente, todo mundo hoje quer saber um pouco mais sobre isso que vai ser, né, a rotina, o dia a dia no futuro. E essa juventude toda hoje conectada nesse aparelhinho terrível, né, que é o smartphone, essa molecada vai ter acesso no meu telefone, por exemplo, acho que eu tenho uns 30 livros ali dentro. Claro. Você imagina, né? E aí, dependendo do horário, dependendo da atividade... um detalhe que eu não comentei com você. Os sistemas, eles têm uma multiteratividade. Por exemplo, você está lendo em casa, no tablet, um livro,
e marca um determinado ponto. Aí você sai de casa, vai para o banco, por exemplo, e leva o seu smartphone. Você chega no smartphone, você liga dentro do mesmo aplicativo da mesma empresa e ele sincroniza no ponto exato que você parou a leitura. Olha só. Aí você continua lendo aqui, volta para casa, desliga, coloca esse aqui, pega o outro, ele volta para a posição. Bacana, muito bom. É sensacional. Cotas, mas valeu a sua participação no programa de hoje. Agradeço muito a sua presença, a disponibilidade por ter vindo. Pela participação aqui. Bacana. E para você que de casa nos acompanhou, quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua amizade, a sua atenção. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui na TV Unifev, canal 55 UHF Votuporanga, São Paulo, com o programa Empreender Tecnologias. Tenha uma ótima semana. Até a próxima. Tchau.